Salve, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Eu não sei você, eu acho que já, né? Você já se sentiu numa enrascada, numa arapuca, né? O pessoal montou uma armadilha para você, alguém fez algo e pegou você e você está sem saída praticamente, ou até parece que o universo está todo ele conspirando contra você. Você já se sentiu assim? Se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim hoje, eu convido você para refletir comigo no Salmo 124, caminhando e cantando, celebrando o Deus da salvação. Eu nasci, cresci na cidade, morei em apartamento até 20 anos de idade. Só depois eu fui trabalhar como pastor no meio de uma comunidade um pouco mais rural e também com um grupo na mesma época que trabalhava com pesca. Mas olha, quando eu era criança era só apartamento praticamente. E quando eu era bem pequeno mesmo, meu pai levou meu irmão e a mim para nós fazermos a nossa primeira pescaria. Foi um passeio que ficou na memória. Tem muitas coisas que eu podia contar desse passeio, mas só vou contar uma. Que a gente ficou lá o dia inteiro na beira do rio e molhava a isca e punha a isca e ia daqui, ia para lá e nenhum peixe mordendo, nada pegando, até que eu fui o herói do dia. O único peixe do dia veio justamente no anzol da minha vara. E eu levantei aquela vara para mostrar o peixe para o meu pai, para o meu irmão. Eu estava tão feliz, aquela criança realizada, e eu só tinha esquecido de dar o golpe, porque meu pai falou que tinha que dar um golpezinho para fisgar o peixe. E o peixe caiu e foi embora. E o único peixe pescado no dia, ninguém mais viu. Você deve imaginar a tristeza da criança, do pequeno K, que ficou sem o peixe, mas imagina a alegria do peixe. Imagina a alegria do peixe que estava indo para fora do seu riozinho e voltou para a vida, voltou livre e faceiro para as águas do rio Atibaia. É mais ou menos a sensação do salmista cantada aqui no Salmo 124. Eu acho que é justamente a sensação do salmista no versículo de número 7. Diz assim: a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Não era peixe, era passarinho, mas a ideia é a mesma, né? Era um arapu com jeito de pegar e já estava indo para a morte. Talvez o peixinho já sonhando com o óleo onde ele ia ser frito e de repente ele escapa e vai embora pelo rio. A liberdade. E o salmista experimentou disso. Ele passava por situação difícil, mas ele foi salvo por Deus. Ele e o povo passavam por uma situação difícil e eles foram salvos por Deus. Ele começa o salmo cantando assim, né? Não fosse o Senhor que estivesse conosco, Israel que o diga. Israel vem cantando junto, né? Verdade, se Deus não estivesse com a gente, nós estaríamos perdidos. Mas Ele nos salvou. O Salmo trabalha com várias ideias dessa salvação, com poucos versículos. Eu convido que você leia com carinho, mas você vai ver o pessoal cantando. Pessoas que experimentaram o perigo, mas foram salvas por Deus. E por isso ele encerra o Salmo exaltando o Deus Criador do céu e da terra, onde ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Você já experimentou salvação desse tipo? Você já teve numa enrascada, você já teve numa situação difícil, criada por outras pessoas, criada por você mesmo, ou quem sabe uma enfermidade difícil e você experimentou da salvação que veio de Deus, você se viu livre e está a fim de contar isso para os outros? Aproveita aí os comentários, coloca alguma coisa, escreve rapidinho, poucas palavras, mas convide outros para conhecerem a sua história de como Deus já agiu na sua vida salvando você. E eu gostaria de lembrar você que são várias as histórias que você pode contar, depende da sua experiência e da sua vida. Mas tem uma que nós ainda não temos como contar como passado. Nós temos algo para contar como esperança, uma esperança que, por certo, Deus vai nos dar essa vitória, né?
Sabe, daqui a poucos dias vai fazer 1 ano que meu pai faleceu. E eu lembro que no dia do sepultamento nós estávamos reunidos, o povo de Deus ali, vários amigos, bastante gente, e a gente ia lembrando nas conversas e depois também na reflexão que fizemos com o povo, que ele foi um homem de muitas vitórias. Ele conquistou vários títulos, tanto no esporte quanto na profissão, em vários lugares ele sempre se destacou. Graças a Deus, ele foi um cara especial. Porém, um dia antes daquele dia que a gente estava reunido, ele enfrentou uma luta que ele não conseguiu vencer. Ele teve uma hemorragia que, olha, foi. A morte venceu. E naquele dia a gente lembrava em 1 Coríntios 15 que o apóstolo Paulo fala: ainda tem um inimigo para ser destruído, a morte. Mas ainda no mesmo capítulo, quando ele vai desenvolvendo todo o capítulo contando como Jesus Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos também, ele fala assim: tragada foi a morte pela vitória. Tem ainda uma vitória que Deus tem reservado para cada um de nós, é a vitória sobre a morte. Você já pode ter tido da parte de Deus o livramento de uma enfermidade, o livramento de uma perseguição de pessoas más, o livramento de um vício que o prendia, que fazia com que você fosse uma pessoa triste, mas Deus libertou você. Você pode estar celebrando muitas vitórias e eu torço por isso. Eu vou ler os comentários, quero ver o que você coloca aí pra gente. Mas a morte também é uma vitória que nós já podemos celebrar. Nós já podemos celebrar porque Jesus Cristo venceu a morte. E Ele nos garante que na sua volta gloriosa, todos ressuscitaremos para estar com Ele. Por isso Ele convida: vem comigo, caminhe comigo, reconheça-me como Senhor, seja meu amigo, conheça a minha palavra, conheça o meu povo. Vamos juntos, caminhando em vitórias aqui, mas caminhando com a grande vitória, que é a nossa vitória sobre a morte, no dia glorioso da volta de Jesus. Caminhando e cantando, celebrando o Deus da salvação, com pequenas salvações ou grandes salvações na nossa história agora e com a extraordinária salvação que Ele trará para nós na vitória sobre a morte. Que Deus o abençoe com mais vitórias na sua caminhada.